E aí, turma, beleza? Professor Edson na área, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nós vamos dar início à nossa segunda aula de Direito do Trabalho. Na nossa primeira aula, a gente explicou o que é efetivamente Direito do Trabalho, por que a necessidade desse estudo e como ocorreu a evolução histórica dos direitos trabalhistas, nas principais localidades, sendo influenciadas pelos principais eventos históricos. E aí agora nós conseguimos entender como funcionou para que a gente chegasse nesse momento histórico do direito do trabalho. Antes da gente entrar no direito do trabalho, eu vou explicar para vocês como que eu dividi a disciplina. Primeiro foi a parte histórica, agora nós vamos falar de um negócio que chama pré-contrato de trabalho, que apesar de não ser efetivamente no contrato, nós temos alguns requisitos da legislação trabalhista que precisam ser obedecidos nesse período pré-contrato de trabalho, antes mesmo de empregado e empregador terem feito algum objeto, alguma resolução de vontades. Então, na aula 2, nós vamos falar desse momento pré-contratual, nós vamos explicar sobre seleção, sobre admissão e sobre identificação profissional utilizando a CTPS. Certo? Meu nome é professor Edson Carlos, eu vou acompanhar vocês nessa aula de hoje. Galerinha, pré-contrato de trabalho, o que nós temos que entender? O contrato de trabalho ele é definido em pré, durante e pós-contrato de trabalho, e qualquer empresa que se preza tem que saber entender que também no pré-contrato de trabalho algumas questões alguns impedimentos legais existem, principalmente na CLT, certo? E a gente precisa entender isso durante o procedimento de seleção e recrutamento dos novos funcionários dessas empresas. Eu costumo falar que a parte de recursos humanos é a parte mais importante de qualquer empresa. Se a gente parar para pensar, o mundo é formado por pessoas e as empresas são formadas também por pessoas. É uma entidade jurídica que a lei empresta personalidade, mas não existem empresas, por exemplo, não existem escolas sem os alunos, não existem empresas sem pessoas com uma finalidade pré-determinada. E a escolha dessas pessoas que vão trabalhar na sua empresa, esse recrutamento, para mim é o fundamental, em termos de direito, em termos de administração, certo? Então não há uma empresa bem sucedida que não tenha apostado, que não tenha investido em contratação de pessoal. Combinado? Então, do ponto de vista legal, eu preciso fazer algumas indagações com vocês, algumas explicações para vocês. Primeiro, como que do processo de seleção e recrutamento, como que deve ser feito esse chamamento, como que eu devo oferecer essa vaga de trabalho para o mundo, para as pessoas, para que as pessoas possam se candidatar e começar essa relação, conhecer quem são as pessoas melhor indicadas para atuar na minha empresa. Eu sei que nesse primeiro momento parece que eu estou falando muito mais de recrutamento, muito mais de administração do que de direito. Também, mas eu vou tentar focar na parte legal do processo de seleção, do processo seletivo. Vamos lá, chamamento ao processo seletivo é o anúncio da vaga, é lá que você vai colocar o que você pretende, o que você precisa para aquela pessoa que vai trabalhar na sua empresa. Uma das principais exigências legais é quanto à experiência. Para nós seríamos excelente, para o empresário seria excelente se a gente conseguisse contratar pessoas com um elevado grau de experiência, que nos passassem as expertises dos lugares onde ele trabalhou antes, só que infelizmente isso não acontece. E nós também não podemos fechar um mercado de trabalho para quem não tem experiência. Então, o artigo 442-A da CLT explica como prazo máximo de solicitação de experiência o prazo de 6 meses, certo? Eu sei que parece pouco essa exigência desse prazo, mas eu já adianto que aquelas vagas de trabalho que pedem mais de 6 meses correm o risco
de mesmo em fase pré-contrato de trabalho, serem acionadas judicialmente, ter que pagar indenização. Por quê? Porque elas estão fazendo uma reserva de mercado, elas estão impossibilitando que o pleno emprego, que é previsto principalmente pela Constituição, seja atingido. Então, primeira coisa, eu não posso fazer uma exigência de mais 6 meses de experiência no meu processo seletivo. Mais ou menos aí como seria esse chamamento em jornal, mas hoje em dia eu coloquei essa figura aí para lembrar para vocês que hoje as empresas contratam de forma muito mais dinâmica, muito mais online, muito mais reativa, utilizando redes sociais, elas consultam a vida dos candidatos, inclusive em redes sociais. Então, você que é recrutador tem que ficar atento a esse tipo de conduta, de verificar a vida dos pretensos candidatos ao emprego, e você, candidato ao emprego, tem que ficar atento com o que você posta nas redes sociais, porque hoje o processo de seleção tem sido mais dinâmico, não é só com aquela proposta pelo folhetim de jornal que você pega e leva na empresa e já faz a entrevista. Não é mais assim que os processos de seleção ocorrem, certo? Que mais? Vai desde esse processo de seleção ocorre do oferecimento desse emprego para a sociedade, e esse oferecimento desse emprego ele tem que seguir alguns requisitos. O primeiro deles, 6 meses. Eu não posso oferecer uma vaga de emprego para trabalhar numa atividade ilícita, por exemplo. Eu coloco aqui uma distinção de como é feito esse processo de seleção nas grandes, médias e pequenas empresas. Geralmente as grandes empresas têm um setor especializado, um setor voltado especificamente para esse processo de seleção, enquanto que nas médias e pequenas empresas quem faz esse processo de seleção geralmente é o próprio empresário, certo? Seguindo dicas de familiares, de pessoas que já trabalham no estabelecimento. Tentem colocar esse processo seletivo o mais profissional possível. O que mais nós precisamos entender que uma promessa de emprego não cumprida pode gerar indenização e inclusive danos morais. E que nesse momento pré-contrato de trabalho, no processo seletivo, caso ele for ofensivo, pode gerar também indenização por danos morais, é uma indenização pré-contrato de trabalho. Quando que isso ocorre? Quando você dá como certo determinado emprego para a pessoa já muda a sua vida e pede conta do emprego anterior, e de repente você fala, a proposta não é válida mais, infelizmente não vou poder te contratar. A pessoa que isso ocorreu pode entrar com ação de danos morais perfeitamente na justiça trabalhista, inclusive. Do processo seletivo, ele não pode ser ofensivo, eu não posso pedir para que o candidato à vaga de emprego faça algumas peripécias que o constrange, deixe ele constrangido, como por exemplo, imitar um gato, matar animais, fazer algumas peripécias na frente de outras pessoas que pode constrangê-lo, e havendo prova desse constrangimento, ele pode efetivamente entrar na justiça e vir a ganhar da própria empresa, tanto a empresa que faz a seleção quanto a empresa que supostamente, para onde supostamente era a vaga. As duas empresas correm o risco de atuar no polo passivo da ação. Inclusive tem uma notícia aí de jornal, notícia do Tribunal Superior do Trabalho, uma notícia do próprio órgão do trabalhista, que uma candidata dispensada após o processo seletivo receberá indenização de dano pré-contratual. Essa pretensa funcionária, ela foi isso, ela teve um convite certo de que seria contratada, ela mudou toda a sua vida, e no dia da contratação ela não foi preterida por vários motivos subjetivos, mas criou nela uma falsa expectativa de direito que causou o dano moral. Certo? Currículo, eles não devem ser histórico das habilidades e experiências, o objetivo principal é persuadir o encarregado da seleção para que ele consiga chamá-lo numa entrevista, certo? Então, evitar aqueles currículos extensos com número de documento, peso, altura, idade, quantidade de filhos, não.
O recrutador geralmente está interessado nas suas experiências e técnicas profissionais. E evite colocar número de documentos nesses currículos, porque nós não sabemos aonde esses documentos, esses números podem parar. Do contrato da admissão, o que mais que não pode ocorrer, principalmente previsto dentro da Constituição, no artigo 7º? Eu não posso fazer distinção por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Eu também não posso fazer uma discriminação salarial entre funcionários e funcionários que sejam portadores de deficiência. É claro que isso ocorre. Hoje, na maioria das grandes empresas, quase todas, elas cumprem o mínimo legal para a vaga PNE, portadores de necessidades especiais. E dificilmente você consegue identificar dentro dessas empresas que as pessoas que têm essas necessidades especiais, elas têm a mesma oportunidade de crescer dentro dessas empresas. Então, eu chamo a atenção de vocês para isso, sem correr o risco de entrar em polêmicas desnecessárias. O que mais que não pode? Eu posso fazer uma distinção de sexo, idade ou cor? Em regra não, mas de forma específica, dependendo do caso, eu posso fazer, dependendo do cargo que eu esteja pretendendo preencher. Eu posso fazer exigência de que contrate seguranças masculinos ou seguranças femininos? Posso. Se eu tenho uma empresa com várias seguranças masculinas e eu preciso de uma segurança feminina para fazer revista, inclusive, eu posso fazer nesse processo seletivo essa exigência de que seja do sexo feminino. Eu posso fazer com relação à idade? Eu posso fazer uma distinção com relação à idade? Não posso fazer com relação à idade, a menos que eu consiga explicar muito bem o porquê que eu estou fazendo essa distinção de idade. Por exemplo, eu posso exigir pessoas até 24 anos de idade que sejam o seu primeiro emprego, para que eu participe do programa do governo Primeiro Emprego. Eu não posso fazer uma distinção de cor em hipótese alguma. Eu não posso fazer distinções a situações familiares, casado, solteiro. Eu não posso fazer, certo? Então a gente tem que ter essa preocupação de entender que se eu estou fazendo discriminação ou não. Se for justificado, com louvor, ótimo, você não incorrerá no risco de ter um processo judicial por conta dessa exigência diferente no seu processo de seleção. Posso pedir no processo seletivo teste de gravidez das candidatas mulheres? Não posso, segundo a Lei 9.029 de 95, e isso constitui prática discriminatória. Nem o atestado de gravidez, nem o atestado de esterilização, certo? Nessa linha de gravidez, de mulheres, nós temos aí uma situação que eu vou tratar mais à frente para vocês. Essa Lei 11.770 de 2008 instituiu o programa Empresa Cidadã, onde prorroga em 60 dias a licença gestante da mulher que acabou de ganhar o filho ou a filha. Então, geralmente, hoje, por força da Constituição, é de 120 dias, ações dispositórias, disposições transitórias da Constituição, prazo é de 120 dias, mais 60 eu tenho a possibilidade que essa licença maternidade dure 180 dias ou 6 meses. Falei que não... Como que funciona isso? Por que da exigência do teste de gravidez e tudo? É porque a empresa paga o salário para essas mulheres que estão afastadas, a empresa paga o salário de forma integral e depois ela tem um repasse feito pelo INSS. Por isso que algumas empresas fazem esse tipo de exigência de teste de gravidez ou evitam mulheres que estejam no período da vida que a sociedade entende seja para ter filhos, vamos colocar dessa forma.
Justiça, entretanto, a Justiça do Trabalho, conforme previsto nessa notícia aí, notícia de jornal também, notícia tirada da internet, a Justiça do Trabalho não permite para contratação, mas ela permite o teste de gravidez no exame demissional. Por quê? Porque eu tenho uma série de direitos, principalmente a estabilidade, que devem ser verificados antes de mandar uma mulher embora, certo? Então, por isso, é notadamente possível que eu peça esse teste de gravidez no exame demissional. Certo? Aqui está aqui, ó, ação, disposição da Constituição Federal, artigo 10, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, é a estabilidade da gestante, por isso tem algumas celeumas com relação à contratação de mulheres por algumas empresas, certo? Voltando a falar do processo de admissão, eu tenho que pedir exame médico, com exceção do exame de gravidez, eu tenho que pedir um exame médico, e existem clínicas especializadas para feitura desse exame médico, e mais ou menos aqui eu tenho um esquema de como isso ocorre. O exame médico sendo apto, eu solicito ao futuro empregado que apresente a documentação e entrego mediante recibo, faço preenchimento da CTPS e registro ele no sistema de registro de funcionários, certo? Quanto aos exames, eles estão previstos na NR7, norma regulamentadora 7, que explica o que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é um documento obrigatório tanto nas contratações quanto nas demissões. Para demissões, eu tenho uma dica aí para vocês, que eu denomino dicas do titio. Quando for fazer a demissão de determinado funcionário, chame-o em particular, informe quanto a todos os seus direitos, prazos, procure ter uma ligação amigável, não é hora de lavar roupa suja. Sempre que possível tenha 2 pessoas no local, ou seja, você vai chamar em particular, mas tenha alguém que possa ser testemunha caso algo ruim venha a ocorrer, que esteja próximo à sala, né, onde está ocorrendo a demissão. Evite ofensas físicas e tente ser o mais breve possível. No caso das mulheres, pergunte sobre a possibilidade de gravidez e não se esqueça do exame demissional. A CTPS, que é o primeiro documento que você vai solicitar para a pessoa que vai registrar essa relação de emprego, ela serve como identificação profissional do empregado. Ela está prevista, essa identificação profissional, como que essa CTPS tem validade, como que a empresa, como que essa relação empregado-empregador deve ocorrer, está prevista, com relação à CTPS, está prevista no artigo 13 a 56 da CLT. Essa carteirinha azulzinha aí, e agora eu me lembro da minha época, então eu fiquei feliz quando eu emiti a minha carteira de trabalho. Ela serve como prova de experiência profissional, como prova de tempo de serviço, como prova de tempo de contribuição para direitos previdenciários. Esse é um exemplo de recibo de CTPS, é um recibo que você tem que fazer toda vez que você pedir, toda vez que você tiver com a CTPS do seu empregado ou sua empresa, você tem que ter esse controle de entrega dessa CTPS por recibo, porque pode ensejar multa caso você perca essa CTPS do empregado. Um exemplo aí de CTPS, mas muitos de vocês já conhecem. Geralmente no campo do contrato de trabalho que tenha o seu nome, os dados da empresa, a data da sua admissão, o valor do seu salário. Caso você tenha sido demitido, vai ter a data da sua demissão e a assinatura por parte do representante da empresa. É bem simples. Eu acredito que no futuro essa CTPS azulzinha deve mudar e nós vamos ter algum modelo digital, porque passou da hora da gente ter essa carteira de trabalho, não só a carteira de trabalho, mas todos os documentos de forma digital. Eu acho que é um problema mais de logística e estrutura do poder público, mas no futuro os documentos tendem a ser digitais. O prazo para anotação é um prazo de 48 horas. Então,
Uma empresa, geralmente, a maioria das empresas que eu trabalhei, o prazo era bem maior do que 48 horas. Uma semana, 2 semanas, meses, dependendo do lugar que você trabalha. Quanto mais organizada a empresa, mais regular tende a ser esse prazo de 48 horas. Até porque se a empresa pegou sua CTPS para fazer uma anotação de férias e demorou mais de 2 meses para te devolver, você não vai levar ela na justiça por conta disso, você vai correr o risco de ser mandado embora, certo? Quais são as anotações que nós temos na CTPS? Nós temos da admissão, nós temos os dados da empresa, os dados da função, o salário, as datas dessa admissão. Nós temos a possibilidade de colocar alterações do contrato de trabalho na CTPS, com vencimento, alteração de registro, alteração de salário, alteração de cargos. Me lembro da minha primeira alteração na minha CTPS, que eu fiquei feliz demais de ter mudado de cargo e mudado também o vencimento. E são coisas que a gente grava, né? Na carteira de trabalho, na CTPS, não é permitida nenhuma anotação referente a condutas desnamoradoras. Vamos supor que o empregado falte muito durante o prazo do contrato de trabalho. Eu, empresa, não posso colocar esse tipo de anotação na carteira. Eu devo evitar o uso de abreviações, principalmente porque elas podem gerar dúvidas. Ela é um meio de prova na Justiça Trabalhista, mas também na Previdência Social. Galerinha, essa foi a aula de número 2. Espero que vocês tenham gostado e vamos nos comunicando pelo Classroom. Um abraço a todos. Tenham uma boa tarde.